Olá, Ricardo. Como é que seguiste esta sui generis tomada de posse? Por um lado, foi tudo muito normal, como se daqui a 10 dias não voltasse a estar tudo a acontecer outra vez. É verdade, quem não soubesse da crise que o sistema político está neste momento a viver, pelas circunstâncias que decorreram daquilo que foi a leitura dos resultados eleitorais por parte dos partidos à esquerda, ninguém perceberia que há aqui alguma coisa de inédito ou de pouco usual. Quer o discurso de Cavaco Silva, quer o discurso de Pedro Passos Coelho, foram discursos a apontar para aquilo que deverá ser o rumo governativo do Executivo que agora está a tomar posse. Mas depois, quando nos aproximamos, quando fazemos um zoom in às palavras de um e de outro, percebemos que, na verdade, há ali recados para aquilo que pode vir a ser um futuro próximo substancialmente diferente daquele que foi desenhado nesta sala hoje de manhã. Porque, na verdade, Cavaco Silva, quando lançava recados para este Executivo, estava também a lançá-los para aquele que pode vir a ser o Executivo liderado por António Costa, se eventualmente este governo vier a ser rejeitado pelo Parlamento. Da mesma maneira que Pedro Passos Coelho, quando falou daquilo que são os desafios que agora se colocam a ele enquanto Primeiro-Ministro, estava também certamente a pôr-se do lado do líder da oposição e a começar a preparar aquele que eventualmente pode vir a ser a sua posição, o seu posicionamento perante um Executivo de esquerda, onde certamente Pedro Passos Coelho vai reclamar aquilo que hoje ele próprio colocou a si próprio, isto é, a necessidade de haver uma linha de continuidade relativamente ao esforço tremendo que foi feito, quer por parte do Governo, quer por parte das pessoas que foram afetadas pelas medidas de austeridade que foram aplicadas. E, portanto, neste pormenor das palavras, percebemos que, na verdade, a situação não é tão normal quanto aquilo que foi o protocolo desta cerimónia poderia indicar a uma primeira vista. O discurso que teve mais recados, para o Partido Socialista, nomeadamente, foi o de Cavaco Silva. Eu recordo aqui, por exemplo, algumas afirmações. Sem estabilidade política, Portugal torna-se num país ingovernável. Ninguém confia num país ingovernável. Depois pediu que o diálogo e o compromisso deviam continuar. Depois justificou que na altura em que recebeu todos os partidos, que não lhe foi apresentada uma solução alternativa, estável, coerente e credível. Cavaco Silva continua a pressionar o Partido Socialista para um entendimento à direita? Sabes que em alguns géneros musicais, como é o caso da música clássica e do jazz, há, por vezes, situações em que há um mote e depois há variações à volta desse mote. Eu diria que Cavaco Silva lançou o mote na sua intervenção anterior e hoje fez aqui uma pequena variação desse mesmo mote, porque se nós compararmos os dois discursos, percebemos que há muita similitude e, de resto, Cavaco Silva já o tinha dito quando recentemente, em Itália, disse que não tirava uma única linha àquilo que tinha sido a sua intervenção quando da indigitação de Pedro Passos Coelho, isto é, ele está basicamente a tentar, na minha perspectiva, lançar três mensagens. A primeira é de que claramente preferia ver um executivo liderado por Pedro Passos Coelho, eventualmente com o apoio do Partido Socialista, a um executivo liderado por António Costa, suportado por bloquistas e por comunistas. A segunda mensagem é de que há um conjunto de compromissos internacionais, nomeadamente ao nível do Tratado Internacional, ao nível dos compromissos de defesa, como é o caso da NATO, introduziu hoje, nessa tal variação, também o Tratado Intercontinental entre a Europa e os Estados Unidos, a que, diz Cavaco Silva, nenhum executivo se pode furtar, dando até a entender, na minha perspectiva, não sei se será abusiva, que não aceitará indigitar nenhum primeiro-ministro que não lhe garanta que esses compromissos vão ser respeitados de forma integral. A terceira mensagem é a mensagem, que ele já tinha colocado também antes,
de que tem que haver, para isso tem que haver entendimentos, independentemente de ser uma maioria relativa ou uma maioria absoluta, no atual momento teria que haver sempre um diálogo entre as várias forças políticas. Hoje, nessa tal variação, ele introduziu um novo elemento, que são os parceiros sociais, isto é, tentando amarrar qualquer estratégia governativa, não apenas aquilo que é a arena do Parlamento, mas também aquilo que são os outros protagonistas fora do palco meramente parlamentar. Mas dando, da mesma maneira que tinha feito no discurso de indigitação de Pedro Passos Coelho, a ideia de que há aqui uma espécie de linha de continuidade relativamente à execução governamental que não pode ser abandonada neste momento, mas que tem que ser agora conciliada com aquilo que é, por causa dos resultados eleitorais, uma perspectiva político-partidária mais abrangente e também necessariamente mais inclusiva. E, portanto, eu diria que agora, quando ouvirmos as reações a este discurso de Cavaco Silva, teremos exatamente os mesmos posicionamentos. Isto é, à direita, certamente que os dirigentes do PSD e do CDS vão elogiar aquilo que certamente irão considerar ser a moderação, o sentido de responsabilidade de Cavaco Silva, e ouviremos à esquerda, de novo, a mesma reação de que Cavaco Silva quer ter uma ingerência naquilo que é a parte governativa e de que se está a esquecer de que não se pode aplicar os mesmos remédios para obter as mesmas soluções, sendo que essas soluções, vão eles dizer, foram rejeitadas pelo eleitorado, que preferiu maioritariamente votar nos partidos que agora não parecem estar coadunados com Pedro Passos Coelho. E, portanto, eu diria que nada de muito novo aqui aconteceu, mas diria também que ainda bem que nada de muito novo aconteceu, porque seria estranho, isto é, não aconteceu nada de diferente entre o momento da indigitação de Pedro Passos Coelho e esta tomada de posse. Nem sequer, como Cavaco Silva também repetiu, o aparecimento de uma alternativa à esquerda. Continuamos sem saber se haverá um acordo do Partido Socialista com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista. Aliás, ainda ontem, pela voz de Jerónimo de Sousa, percebemos que esse acordo está longe de ter chegado ao fim e nem sequer sabemos com que linhas é que ele se vai cozer. Essa é a grande questão que se coloca agora. A tal questão da ingovernabilidade, que é, por um lado, o próprio Fernando Negrão já veio dizer em nome do Primeiro-Ministro e deste Governo que não estão disponíveis para um governo de gestão. Está essa questão colocada de lado. Por outro, ainda não há garantia de uma solução alternativa, utilizando as palavras de Cavaco Silva, estável, coerente e credível. Porque o próprio dirigente do Partido Comunista Português, Jerónimo de Sousa, dizia ontem que não acatava o Tratado Orçamental. Portanto, podemos cair aqui num vazio. Podemos cair num vazio, com muita facilidade, porque o cenário que tu puseste é um cenário muito lúcido. Há neste momento duas grandes possibilidades. A possibilidade de o Partido Socialista conseguir acordar com os partidos à esquerda um conjunto de regras que o Presidente da República considerem ser suficientes para garantir a tal estabilidade governativa e então aí, dentro de algumas semanas, teremos uma nova cerimónia semelhante a esta com a tomada de posse de um governo liderado por António Costa, ou então temos uma outra possibilidade, a possibilidade de António Costa não conseguir garantir essas condições, mas dar por garantido esse cenário de rejeição deste programa de governo. Isto é, seria agora muito estranho que o Partido Socialista viesse aprovar aquilo que até agora tem rejeitado de forma tão veemente, e aí pode-se colocar a situação da necessidade de um governo de gestão que, como tu também disseste, está a ser colocado de lado por parte de Pedro Passos Coelho. E aí nós teríamos uma outra hipótese de acelerar o calendário de maneira a que esse governo de gestão não tivesse que permanecer em funções de maneira limitada até pelo menos junho do próximo ano, que era a demissão do atual Presidente da República. Isto é, Cavaco Silva considerar que a sua função de tentar encontrar condições de governabilidade falhou. Discurso de Cavaco Silva foi mais cordato hoje? Sim, no tom pode ter havido alguma diferença. Como eu digo, eu acho que na substância isto foi uma variação da sua primeira intervenção e, para além de um ou outro acrescento e também de a retirada de um ou outro parágrafo, eventualmente um pouco mais agressivo naquilo que era o seu posicionamento face ao atual sistema político, não vi grandes diferenças. Confesso que fiquei agora um pouco surpreendido com esta alteração de reação, nomeadamente João Galamba, que geralmente é um dos deputados socialistas
socialistas com maior agressividade nas reações a este género de intervenção, elogiar aquilo que foi exatamente esse tom mais cordato por parte do Presidente da República, porque acho que se calhar estas mudanças, a mudança por parte do tom do Presidente da República e mudança por parte da reação do Partido Socialista se deve também àquela que é a nova conjuntura, isto é, eu penso que depois destes dias os socialistas já olham para as palavras de Cavaco Silva como uma porta de abertura para a possibilidade de indigitação de António Costa, e do lado de Cavaco Silva eventualmente terá havido o reconhecimento de que neste momento não há necessidade de deitar mais achas para a fogueira, bem pelo contrário, este é o momento da água na fervura e eventualmente poderá ter sido isso que ele tentou. Curiosamente, Nuno Magalhães, que estamos habituados a um discurso muito mais cordato, muito mais sereno, muito mais calmo, saiu desta tomada de posse com uma garra e com uma força que estamos habituados a ver em João Galamba. Pois, mas se calhar é por isso mesmo, já estamos a ver o governo do lado da oposição e a oposição do lado do governo, e os socialistas já a tentarem ter um discurso e uma pose mais de Estado. E do lado da coligação uma postura mais de ataque oposicionista àquele que é um cenário que neste momento parece ser o mais previsível, que é de um governo socialista dentro de algumas semanas. Eu diria que estamos aqui a assistir a uma mudança de paradigma do ponto de vista político, em que quem ganhou as eleições passa para a oposição e quem ficou ou perdeu essas eleições vai para o governo, com absoluta legitimidade do ponto de vista político e do ponto de vista constitucional. Sobre essa matéria eu penso que não há nenhuma dúvida, mas com aquilo que será certamente uma observação crítica por parte dos partidos à direita relativamente à legitimidade política que António Costa poderá vir a ter. E já percebemos que será por aí que a estratégia irá passar, por não reconhecer a António Costa a legitimidade política, porque, como dizia agora o líder da bancada parlamentar centrista, não se votou em António Costa para primeiro-ministro e, portanto, ele não terá, na perspectiva dos partidos à direita, essa mesma legitimidade. Agora, falta saber o que é que vai acontecer até lá, porque estes aspectos que foram agora mencionados, nomeadamente da questão de saber se haverá um acordo à esquerda e que acordo será esse, essa para mim é uma matéria que continua em aberto e que aí sim, de alguma maneira, Cavaco Silva, no reforço que fez da sua mensagem, estreitou ainda mais o caminho a António Costa. Por exemplo, ao introduzir a questão do Tratado Intercontinental, que nós já percebemos é do total desagrado de bloquistas e de comunistas, Cavaco Silva está a deixar a António Costa responsabilidades maiores, digamos assim, está a subir a fasquia que ele terá que saltar quando lhe quiser chegar com um acordo com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista para lhe assegurar que existem estas condições de governabilidade. E, portanto, retomando aquele teu raciocínio de há pouco, de não termos governo de gestão da coligação, não termos governo de esquerda porque as esquerdas não se entenderam e de termos um vazio, tu colocaste a hipótese de termos uma demissão presidencial para recuperarmos tempo, é isso? Para recuperarmos algumas semanas e, sobretudo, para que Cavaco Silva possa salvar a face. Cavaco Silva terá muita dificuldade em vir a dar posse a um governo de António Costa se não forem cumpridas as exigências que ele reiteradamente tem vindo a apresentar. Por outro lado, vai certamente receber de Pedro Passos Coelho a mensagem de que não aceitará ficar até junho do próximo ano num governo de gestão, como ele disse, ou alguém por ele terá dito, e foi citado nos jornais, a ser assado em lume brando. Ora, perante essa situação, Cavaco Silva pode ter um gesto que, do ponto de vista prático, pode não ter grandes consequências para além de poupar algumas semanas de vida a esse governo de gestão, mas que, em termos políticos e simbólicos, pode ser muito relevante, que é o dizer: eu falhei na tarefa de encontrar uma solução de governabilidade, não fui ajudado nem por uns partidos, nem por outros à esquerda e à direita. Ora, para, de alguma maneira, obstar às dificuldades que isso acaba por criar ao país,
apresenta a sua demissão, o que encurta o prazo para a realização das eleições presidenciais, permitindo que as eleições e eventuais eleições antecipadas possam acontecer um pouco mais cedo, mas sobretudo também para amarrar Pedro Passos Coelho a esse governo de gestão. Isto é, se na normalidade das situações Pedro Passos Coelho pode dizer a Cavaco Silva que não aceita ficar nestas condições no governo de gestão, numa situação de crise institucional com o Presidente da República, eventualmente Pedro Passos Coelho pode aceder a essa tarefa, cerceando também aquilo que seria a reação crítica por parte dos partidos à esquerda. Ricardo, conhecendo Cavaco Silva, Aníbal Cavaco Silva, há muitos anos na vida pública, conhecendo o seu pensamento, achas que essa é uma hipótese viável? Não me parece uma hipótese mais provável neste momento, mas era uma hipótese de recurso, uma hipótese em que, se falhar tudo à esquerda, poderia funcionar. Até porque, repara, não havendo esse acordo à esquerda, a situação de António Costa e do Partido Socialista fica particularmente difícil. Eu diria que, se António Costa não conseguir esse acordo à esquerda, se não conseguir chegar junto ao Primeiro-Ministro com uma solução alternativa, ele terá que cumprir com a sua palavra. Aliás, foi muito interessante há pouco, quando colocaram a João Galamba a pergunta sobre o que é que faria o Partido Socialista perante a apresentação do programa de governo, João Galamba respondeu que a posição do Partido Socialista estava muito clara e não a especificou. E não especificou porquê? Porque quando nós olhamos para aquela que foi a posição do Partido Socialista, vemos que o Partido Socialista diz que rejeitará este programa de governo havendo uma alternativa à esquerda. Ou seja, não havendo essa alternativa à esquerda, António Costa comprometeu-se a viabilizar o programa de governo de Pedro Passos Coelho. Ora, isso eu diria que é imediatamente o óbito político de António Costa. E eu quero, em jeito de conclusão, Ricardo Jorge Pinto, perguntar-te se estás tão convencido como o João Marcelino de que o PS tem mesmo já uma solução alternativa forte, coerente e estável. Não estou convencido disso, estou convencido de que neste momento esse acordo ainda não existe. Agora, tal como o João Marcelino, considero que seria uma situação absolutamente catastrófica para o Partido Socialista e para António Costa em particular, se esse acordo não vier a existir, porque, como eu dizia há pouco, nesse cenário, António Costa ver-se obrigado a deixar passar este programa de governo, eventualmente até não rejeitar o orçamento de Estado e permitir a este governo que governasse com a total indefinição do Partido Socialista e com os outros partidos à esquerda a pedirem justificações aos socialistas, com o próprio Partido Socialista depois a pedir justificações a António Costa e afastando certamente da liderança. Portanto, esse é o cenário que me parece, pelas palavras de tom otimista que António Costa tem vindo a pronunciar, que não é um cenário previsível. Aquilo que é previsível é que António Costa, até ao dia 10, consiga esse acordo. Em que condições é que o vai conseguir? Se vai conseguir convencer Cavaco Silva ou se, no momento da tomada de posse, Cavaco Silva vai ficar ainda assim com muitas reservas e colocar-lhe uma espécie de caderno de encargos ou pô-lo num regime de suspeição, essa será uma matéria que nós veremos mais à frente, como veremos também em que condições é que ele vai conseguir governar com o apoio de bloquistas e de comunistas e que cedências é que estará disposto a fazer e se essas cedências serão compatíveis com os tais compromissos que ele terá que estabelecer junto do Presidente da República. Mas, Ricardo, tudo isso terá que ser muito claro, não só para o Presidente da República, mas para o país. Que acordo será esse, não é? Em que momento é que pensas que o vamos conhecer? Sabes que com os políticos nada é muito claro e nada é muito concreto. Nós estamos muito habituados a ver em campanhas eleitorais políticos de cara séria a prometer medidas que depois não são cumpridas algum tempo depois. E, portanto, também não admiraria que agora António Costa fizesse algum compromisso perante o Presidente da República e perante o povo português e que daqui a alguns meses, tal como Pedro Passos Coelho não cumpriu algumas das promessas, ele não o venha a fazer. E, portanto, aquilo que eu sou capaz de antecipar é que os próximos meses, aconteça o que acontecer, vão ser meses de uma enorme instabilidade, de uma enorme dificuldade negocial, onde o Parlamento vai ser certamente o centro gravitacional de toda esta atividade e onde quem quer que seja que esteja na oposição vai ter também um papel crucial na clarificação dessas tais situações. Para bem de todos nós, portugueses, cidadãos, contribuintes, é bom que isto corra bem, caso contrário, nós já percebemos nestes últimos 4 anos qual é o preço que temos a pagar quando a situação económica de Portugal fica mais difícil.
Ricardo, é bom que corra bem e depressa. Obrigada aqui pela tua participação, pela análise a esta singular tomada de posse do 20º governo constitucional português, num ambiente de turbulência e de incerteza inédito em Portugal.